programa Visão Geral, que tem por finalidade, aqui no canal 14, levar até o nosso telespectador personalidades que brigam, que lutam, no bom sentido, pelo desenvolvimento de Anápolis e, por que não, da região. Hoje, honradamente, nós estamos recebendo o secretário Anastácio Apóstolos Dágios, que não é anapolino, mas que tem uma visão municipalista e que luta por Anápolis. Primeira pergunta que nós vamos fazer para o senhor não é para deixá-lo com saia justa, não. Qual é a posição da CIA em relação ao Porto Seco? Ele já não estava consolidado, secretário? O Porto Seco já está consolidado, mas ele é uma concessão do governo federal, né? Houve uma nova licitação, o atual Porto Seco e uma nova empresa entraram em disputa. Isso gerou uma demanda judicial que está se arrastando há mais de 2 anos, né? A posição oficial da CIA, nós sempre fomos favoráveis à livre iniciativa e à concorrência. Isso faz parte do jogo do mercado. Nós somos favoráveis a isso. Então a gente espera que vença o melhor. No fundo, eu vou dizer para o senhor, lá no fundo, nós vimos esse Porto Seco nascer dentro da associação comercial, né? Esse Porto Seco está aí, esse grupo que pegou quando ninguém acreditava no Porto Seco. Eu lembro que o nosso presidente, na época, foi até o governo federal junto com os empresários, lutaram por essa implantação. Então, no fundo, eu vou dizer para o senhor que nós temos uma certa torcida pelo Porto Seco nosso, é claro, nasceu ali dentro. Mas, vou repetir, é uma disputa, é livre mercado, apesar de estar judicializado, que vença o melhor, né? A gente, para Anápolis, sempre vai ser bom a existência do Porto Seco, alfandegado. Então, mas temos uma certa torcida pelo nosso Porto Seco. Secretário, é muito dinheiro envolvido, é? É muito dinheiro, é muito investimento, né? É um negócio promissor, né? O senhor vê aqui no Centro-Oeste é um dos maiores do Brasil. Então tem muito dinheiro envolvido, sim. Tem muito jogo. Para nós aqui de Anápolis, é crucial que tenha um Porto Seco. É essencial. Nós não podemos nunca imaginar que não vai ter mais Porto Seco em Anápolis, né? Mas tem muito dinheiro envolvido, sim. Trocando em miúdos, a CIA e a classe empresarial anapolina briga pela permanência do Porto Seco aqui no município. Ela não briga, ela torce. Ela torce? Ela torce. Nós não podemos brigar, né? Como eu disse ao senhor, é livre mercado, é concorrência, é o que nós defendemos a vida inteira. Nós não podemos ser incoerentes agora, né? Mas vou repetir, é um filhote da CIA, o Porto Seco, que nós torcemos por eles. Quando a gente fala briga, secretário, é no sentido judicial. Parece que tem uma briga, entre aspas, judicial entre o Porto Seco de Anápolis e o Grupo Aurora. Grupo Aurora, não é isso? Sim, tem uma disputa judicial, já vai para quase 2 anos. A CIA não se intromete nisso, de modo algum, nem podemos fazer isso, né? Eu vou dizer ao senhor, os dois são associados da CIA, os 2 grupos, né? Nós não podemos, nem devemos nos intrometer nessa briga. E quem é que está defendendo a Anápolis judicialmente? A prefeitura, o governo do estado? Não, é uma briga de empresa privada, doutor. Então, assim, a prefeitura não está se intrometendo, não. A prefeitura, quando é provocada a emitir documentos, certidão de uso do solo, ela o faz. Mas é uma briga de 2 grupos privados, da iniciativa privada. O Estado, o município não devem se meter nisso, não. Bom, parece que essa semana o senhor ganhou um presente meio indigesto com relação à permuta da Politec, é isso? Na verdade, eu não diria isso. Vou dizer para o senhor, é um percalço, mas eu vou explicar, é uma coisa comum, é uma coisa normal. A prefeitura fez uma permuta de áreas, o prefeito nos convidou a implantar um polo de desenvolvimento, né, um polo de indústrias 4.0, e hoje nós temos mais de 40 pessoas trabalhando na secretaria em cima desse projeto, que é o Politec, Polo Tecnológico de Anápolis. Essa questão jurídica, a parte jurídica do município está cuidando dela, mas a parte técnica, os engenheiros, os economistas, os ambientalistas, como eu disse, nós temos mais de 40 pessoas fazendo projeto. A nossa meta é inaugurar em novembro desse ano, então nós não paramos de trabalhar. O que acontece, o que é normal, é que o Ministério Público questionou a permuta da Prefeitura. E é a obrigação do Ministério Público, ele está correto. Foi feita uma permuta, é um bem público, ele quer mais detalhes, e a parte jurídica está correndo com isso. Nós temos certeza que isso vai ser resolvido agora em breve.
eu diria para o senhor que não é nenhum percalço, porque nós não paramos os trabalhos até agora, tá certo? É isso. A gente ouve falar que alguns ambientalistas questionam a localização por ser ali perto do Piancó. O que tem a ver isso aí? Olha, olha só, quando essa área foi escolhida, não é um fator que determina a escolha da área, são mais de 10 a 15 fatores. Eu vou dar alguns exemplos. Lá nós temos um trevo, temos a BR com pista dupla. Quando o senhor está pensando num polo de desenvolvimento, o senhor tem que pensar em preço de terreno, porque hoje os terrenos em volta do DAI aqui são proibitivos. Sabe, houve uma especulação por uma falha do governo do estado, por uma falha da Codego. Quando a Codego deixa de instalar empresas lá dentro do DAIA, gera uma demanda e todo mundo quer ir para aquela região e não tem terreno, os preços subiram. Então, é uma avaliação que o senhor faz da área, é uma avaliação complexa. Então, foi olhado acesso, preço de terreno, localização, um monte de detalhes. E essa área foi escolhida eu vou dar outro exemplo para o senhor, região norte da cidade, toda aquela mão de obra. Vamos pegar o exemplo da Vila Jaiara, eles atravessam a cidade para trabalhar no DAIA. Isso foi levado em consideração. Então, quando o senhor pega a planilha que resultou na escolha daquela área, ela tem muitas variáveis, não é só uma. Então, os críticos precisam estudar mais ou entender mais o processo. O senhor, para oferecer área para as indústrias, precisa ter uma série de fatores. Custo, localização, acesso à mão de obra, tudo isso foi pensado. Então, ele está, na nossa opinião, está muito bem localizado aquela área, por todos esses fatores que eu citei ao senhor. Quer dizer, todo esse embasamento técnico foi levantado pelos técnicos da prefeitura, da sua secretaria, da administração municipal, não correm o risco de se perder em função dessa permuta aí ser anulada, não? Bom, a gente não acredita que vai ser anulada a permuta, né? Aliás, o detalhe é muito pequeno. Vou dar um exemplo para o senhor. Parece que uma área foi avaliada em 4.500, a outra em 4.300, tem uma diferença de 200. A prefeitura vai resolver isso, eu tenho certeza disso. Nós não vamos perder todo esse trabalho que foi feito até agora. A diferença é R$200 mil, secretário? Por aí. O Ministério Público está questionando a avaliação das áreas. É isso que ele está questionando. Foi avaliado por um preço, foi avaliado por outro, e na troca não ficou igual a balança. Então, é uma questão jurídica de sentar e resolver isso rapidinho. A direção ali do programa está me cutucando aqui para perguntar para o senhor, não é uma quantia irrisória, R$200 mil, para todo esse imbróglio? Mas é função do Ministério Público questionar R$1. Eu acredito que eles estão corretos, eles deviam ter questionado. Vamos dizer que houve uma falha aí da parte de quem fez a permuta, de ter olhado isso com mais carinho. Mas o Ministério Público está cumprindo o papel dele. Quer dizer que tanto a administração municipal, através do prefeito Roberto Naves, quanto do secretário Anastácio Apóstolos e o departamento jurídico da prefeitura estão tranquilos com relação a isso? Nós estamos tranquilos, conversei com o prefeito Roberto Naves, tudo foi feito de modo transparente, foi mandado à Câmara Municipal, foi mandado aos técnicos, foi todo um processo longo, né, que a gente tem certeza que vai ser resolvido brevemente. Bom, parece que na via dupla dos investimentos de Anápolis, esta semana o ministro Tarcísio de Freitas mais o governador Ronaldo Caiado estão solidificando um projeto importantíssimo para Anápolis, é isso? É isso. Isso foi um trabalho bonito nosso, da Secretaria, com a Associação Comercial e Industrial. Eu vou contar a história para o senhor brevemente. A Rumo Logística, que é uma empresa gigante, ganhou a concessão da Ferrovia Norte-Sul. E no contrato de concessão, ela tem algumas contrapartidas que o Ministério exigiu, que fossem feitas aqui no Estado. Sabedor disso, a CIA, logo no primeiro momento, já procurou a direção da Rumo Logística e ofereceu a Anápolis para que esses investimentos fossem feitos aqui, porque poderiam ser feitos em Rio Verde, poderiam ser feitos em muitos lugares. E trabalhamos há 1 ano e meio junto com a direção da Rumo, junto com o prefeito Roberto Naves, fizemos um projeto comum e conseguimos que esses projetos viessem para Anápolis. Isso já está definido há quase um ano. E agora, na reta final, o governador anunciou junto ao ministro, porque a Rumo Logística, o contrato dela é com o governo federal, né, não é com a Anápolis, mas a Rumo está apalavrada e já temos compromissos assinados com a Rumo para esses investimentos. Um deles, eu vou dizer para o senhor, nós queremos inaugurar 31 de julho agora,
Nós queremos inaugurar o Centro de Empreendedorismo e Inovação, chama-se CEITEC. É um trabalho muito bonito da ACIA junto à Rumo Logística. Nós vamos criar aqui um centro de inovação onde a tríplice hélice vai se encontrar. O que é a tríplice hélice? Nós vamos colocar no mesmo ambiente as universidades, os empresários e o poder municipal. Então, a prefeitura nos cedeu um prédio ali no Parque Ipiranga, o antigo prédio administrativo do Clube Ipiranga. Nós já estamos com o projeto pronto e vamos inaugurá-lo agora em julho, já com a parceria com a Rumo, com a Uni Evangélica, com a Prefeitura Municipal, Federação das Indústrias. Nós estamos criando um centro de inovação aqui dentro da cidade. É um braço desse investimento que foi anunciado pelo governador ontem. Se eu me permitir, vou fazer uma pergunta assim, meia saia justa ou calça justa. Esse projeto ele não é apenas visionário, ele é técnico, político, bem estruturado? É técnico, político, é uma necessidade. Vou dizer para o senhor, qual cidade no Brasil o senhor conta nos dedos que tem de 20 a 25 mil estudantes universitários? Qual cidade tem o maior polo industrial do Centro-Oeste, como nós temos? Eu estou falando indústrias, nós temos um material universitário fantástico, 3 universidades, mais de 10 faculdades, como eu disse, mais de 20 mil universitários. E o que nós estamos fazendo para aproveitar essa potencialidade? Nada. Né? Até hoje, nós estamos lutando por terrenos no DAI, é isso que a gente brigava. Vamos trazer a empresa para o DAI. Essa fase das empresas grandes, essa fase acabou. As empresas estão se capitalizando em tecnologia, elas precisam de capital humano, elas precisam de... Nós estamos na era 4.0, a Anápolis tem que entrar na era 4.0. O CEITEC é um núcleo de um centro tecnológico. Lá nós queremos formar startups, incubadoras, atrair as empresas de tecnologia, oferecer mão de obra, engenheiros, técnicos qualificados, e que elas se fixem aqui, por exemplo, no Politec. Eu vou dar um exemplo ao senhor. Uma empresa de São José dos Campos que nós visitamos, que fabrica radares para a Força Aérea, ela tinha por volta de 300 funcionários. 280 são engenheiros. A massa salarial desses engenheiros é maior do que a Caoa aqui, que tem 900 e poucos funcionários. Para o senhor ver o potencial de uma indústria 4.0. Né? Então, uma empresa pequena gera uma renda enorme, aumenta o nível salarial da cidade, aumenta o nível técnico, é isso que nós estamos querendo investir. A Anápolis tem que dar um salto de maior polo industrial do Centro-Oeste para ser um polo tecnológico do Centro-Oeste. Secretário Anastácio, parece, a grosso modo, a gente fazendo uma análise, que toda essa potencialidade explanada pelo senhor estava hibernada, estava adormecida. Quer dizer, o senhor e o prefeito, visionariamente, estão botando esses potenciais no trilho? Vou pedir licença, senhor, tirar a máscara um pouquinho, senão eu não consigo. Olha, nós detectamos há 4 anos atrás, na CIA, que a nossa economia estava estagnada. Eu vou repetir para o senhor, a Anápolis, nos últimos 5 anos, estagnou. Estagnou como? Vou dar um exemplo. Nós crescemos pelo PIB, que é a geração de riquezas, nós crescemos nos últimos 5 anos por volta de 25%. Parece muito? Não é. Aparecida cresceu 77%, Rio Verde 69%, Catalão 55%. Nós crescemos 1/3 ou metade das outras cidades. Nós estamos tendo um crescimento vegetativo. Qual foi a última vez que nós anunciamos uma empresa aqui em Anápolis? Se eu não me engano... Tem 20 anos. Não, tem a IP agora recentemente, faz uns 5 a 6 anos, ou um pouquinho mais. Mas nós não temos mais vinda de empresas grandes. Verdade. Nós demos uma estagnada. Então, isso na época que o prefeito Roberto Naves assumiu o governo, nós entregamos um documento para ele chamado Anápolis Global, com uma série de sugestões. Entre elas, dar um salto na cidade, transformar a Anápolis numa cidade 4.0. Porque nós temos toda a receita do bolo está aqui. Universidades, empresas, a nossa economia é forte, nós temos uma localização geográfica fantástica, temos um porto seco, temos um aeroporto que uma hora vai ter que ficar pronto, temos o maior centro de convenções do Centro-Oeste que uma hora vai ter que funcionar. Então, quando o senhor junta todo esse potencial de Anápolis, o prefeito abraçou essa ideia. Tanto abraçou que nos ofereceu a secretaria, quando eu digo nos ofereceu, não ofereceu para o Anastácio, ofereceu para os empresários, ofereceu para a Federação das Indústrias, que nós temos uma base aqui em Anápolis, a FIEG regional, temos a associação comercial, temos um fórum empresarial,
toda essa massa empresarial hoje participa da Secretaria de Desenvolvimento junto com o prefeito. Então, essa união da classe política com os empresários, e nós trouxemos as universidades. Eu vou dizer para o senhor, em agosto agora, nós vamos inaugurar aqui na UEG um curso do ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, que foi um projeto nosso de 2 anos atrás, nós vamos anunciar agora em agosto. É uma das inaugurações, entre aspas, que a CIA e a Secretaria querem fazer. Então, todo esse potencial agora tem que ser posto para rodar, né? O prefeito... Por que nós perdemos? Nós perdemos 1 ano nesse projeto, porque nós tínhamos feito um acordo com o governo do Estado para ir para o centro de convenções, né? E no centro de convenções ia ser implantado um polo. A negociação travou no meio do caminho, agora o prefeito nos ofereceu um prédio, mas o projeto está andando. Então, a ideia é pegar todo esse potencial de Anápolis e dar um salto de qualidade aqui na nossa cidade. A leitura que o nosso telespectador pode fazer é a seguinte: tanto o prefeito quanto o senhor e a equipe do senhor, com todos esses dados, o senhor falou do bolo, Anápolis quer ser a cereja? Sim, Anápolis sempre foi. Se o senhor pensar, Anápolis hoje... Estava adormecido, é? Não, não está adormecido. Anápolis é o 2º PIB do estado, só perdemos para Goiânia. Per capita, nós somos maior do que Goiânia. O que acontece é que na história de Anápolis, se o senhor ver a história de Anápolis, nós crescemos aos saltos. Nós não crescemos linearmente. Olha, nós éramos uma cidadezinha insignificante em 34, quando chegou a linha do trem. Demos um salto enorme. Depois a construção de Goiânia, demos outro salto. Depois a construção de Brasília. Depois a base aérea. Depois o DAIA. Esses eventos sempre teve a participação da associação comercial e sempre levaram Anápolis para um pico, né? Nós estamos numa fase aí de uns 15, 20 anos sem ter esse salto. A gente acredita que agora é a hora do salto. Nós não somos a cereja, mas nós somos um fator mais importante do Estado, economicamente do Estado, né? E nós vamos dar um salto daqui para frente, porque nós estamos saindo na frente. A Anápolis está saindo na frente com esse centro de inovação, esse polo tecnológico. Só pode ter certeza que essas ações vão atrair as empresas e vão atrair os cérebros, as pessoas, e a Anápolis vai dar um outro salto de qualidade. Não quero fazer uma comparação pejorativa, não, mas o Politec pode ser o próximo canguru de Anápolis? Eu não entendi a pergunta. Canguru como? É salto. Ah, sim. Não, nós acreditamos, na verdade é um conjunto. É o CEITEC aqui, que é o Centro de Inovação, que vai atrair as startups, as incubadoras. O Politec, onde nós vamos instalar as empresas de inovação. Todo esse conjunto, todo esse trabalho conjunto é que vai dar um salto na cidade. Por que Anápolis, nos anos anteriores, perdeu para Catalão, perdeu para Aparecida? O grupo político não se interessou, nossos líderes não se interessaram? Nós tivemos um componente político nisso, eu acredito nisso, sabe? Nós tivemos, dentro do governo, a Anápolis tinha 6 ou 7 secretários, e nós perdemos. Então, houve aí um descaso, na minha opinião, né? Nós não vamos agora entrar em muito detalhe, mas nós perdemos nisso aí. Outro fator foi o descaso do governo para com a Anápolis. Nós tivemos um descaso enorme. Então, nós tivemos o descaso dos nossos políticos, o descaso do governo. Porque o senhor vê, o DAIA hoje, o senhor anda lá, tem mais de 30% dele, são de lotes vazios, o senhor não consegue implantar empresas. A plataforma logística foi inaugurada há 10 anos, com asfalto e infraestrutura, está lá até hoje. Até hoje o gado está pastando na plataforma, quer dizer, nós não conseguimos atrair empresas para Anápolis, né? Isso é uma falha imperdoável dos governos, até do atual, porque nós estamos com 1 ano e meio de governo, ainda não resolvemos o centro de convenções, não resolvemos o aeroporto e não resolvemos a plataforma. E hoje nós estamos falando aqui em Anápolis de tampar buraco no DAI, os empresários implorando para tapar buraco, para fazer ponto de ônibus. O senhor está entendendo? Aí a cidade não cresce. Quando o senhor implora por ponto de ônibus, é triste. É brincadeira, né? É triste. A produção está me perguntando, fazer uma pergunta para o senhor, secretário, é o seguinte: houve muito populismo lá atrás e hoje é mais técnico que a coisa? Populismo sempre vai haver, né? Houve ineficiência, vou dizer para o senhor, não acredito. Ineficiência, houve desinteresse, houve falta de paixão, porque os homens de Anápolis que estavam do governo deviam ter brigado mais, né? Quando nós tivemos, na época do governo Marconi, que o governador Marconi era de dentro da nossa sala.
da nossa casa aqui da CIA, né? Nós não conseguimos destravar esses problemas, né? Uma falha nossa também dos empresários, sabe? Nós nos acomodamos muito. Inclusive, esse foi um dos motes da Associação Comercial nos últimos anos. Nós temos que ser protagonistas de novo. Nós ficamos calados. Nós temos culpa disso também. Não é só o governo, não. Os empresários ficaram quietos, foram aceitando os descalabros e isso está acabando, né? Os empresários hoje, quando o senhor tampa buraco no Daia com terra, eles gritam. Eles se reúnem, o Fórum Empresarial bate, critica. Nós estamos tendo uma reação um pouco maior dos empresários. Mas é uma briga muito pequena, não é, não, secretário? Não. Quando tampa com terra, lá não é uma Não, briguinha. nós estamos brigando porque nós estamos pagando imposto e não estamos recebendo o que a gente está pagando. É uma briga justa. Eu gostaria de receber a lama asfáltica mesmo. Nós gostaríamos de receber, deixa eu dizer para o senhor, até mais. Tampar buraco e fazer ponto de ônibus é obrigação do gerente do DAIA. Nós pagamos imposto para isso. Nós queremos uma ação de Estado, nós queremos ampliar o DAIA, nós queremos ter o dobro de área. Então a nossa briga tem que ser num nível superior. Nós não podemos estar batendo palma para essas coisas miúdas. Verdade, eu concordo com o senhor. O atual governo, o senhor na secretaria, estão brigando para esse centro de convenções funcionar, não? A CIA também. Olha, eu não diria brigando, sabe? Esse centro de convenções foi prometido para a associação na época. A nossa visão era pôr aquilo para ter um evento todos os dias, todos os dias. Nós queríamos que aquilo rodasse o comércio, o setor de empreendimentos, hotelaria, bares e restaurantes da cidade. Não foi possível. O governo está com aquele abacaxi na mão agora com essa pandemia, o senhor faz o que lá dentro, né? Mas a gente tem que exigir do governo do Estado que aquilo é nosso, está no nosso quintal. Né? E muitos investimentos foram feitos acreditando no Estado. Os hotéis que o senhor vê, a rede hoteleira de Anápolis hoje é uma referência no Estado. Mas muitos foram construídos pensando no centro de convenções. Né? Então, é uma obrigação do Estado, não é nem a gente torcer nem pedir. Eles têm obrigação depois para rodar. A Rumo está no contrato ou está apenas apalavrada? Não, a Rumo ela vem para Anápolis, já está no papel, já tem documento da prefeitura. Agora, como eu disse ao senhor, em 31 de julho já temos o primeiro projeto. Deve ter agora, a Rumo vai anunciar os outros investimentos dela, são investimentos enormes aqui na cidade. Mas nós já vamos começar a ter resultado esse ano. 31 de julho é um bom presente para a cidade? A data foi escolhida para isso. Isso, é um bom presente. Foi escolhido para isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso telespectador o significado da tríplice hélice. Esse é um conceito internacional que foi adotado pelo Ministério da Defesa aqui no Brasil. A gente percebeu ao longo dos anos que qualquer um desses três atores, quem é que forma a tríplice hélice? Né? O poder público, o governo, as universidades e os empresários. Esse conceito internacional é o seguinte: quando o senhor junta a força desses três entes, a coisa anda, o setor deslancha, porque os interesses estão ali em comuns. Quando o senhor deixa um ente só a tocar, a coisa fica difícil. Então, o Ministério da Defesa nos incentivou há uns anos atrás. Nós criamos aqui em Anápolis o Condefesa. E esse Condefesa foi criado dentro da CIA e da Federação das Indústrias para atrair a universidade e o poder público. Né? O CEITEC, que nós vamos inaugurar agora, é um exemplo disso. A prefeitura entrou com um prédio, a universidade vai entrar com as startups e os empresários, a CIA, vai entrar com a administração. Então, o senhor vê que juntou as forças, os interesses comuns, cada um tem um interesse, mas ali eles ficam comuns. Então, resumindo, a tríplice hélice é um conceito internacional que está sendo implantado no Brasil, que nada mais é do que bom senso. Juntos nós somos mais fortes, é isso. Nós vamos juntar poder... Onde que nós vamos juntar poder municipal? O prefeito está lançando o Politec. Nós queremos incentivo, prefeito. Vamos incentivar as empresas que vêm para cá, o incentivo que a prefeitura vai dar. Empresário, compre aqui os projetos, traga projetos aqui para os estudantes, para as startups, para as incubadoras. Né? Universidades, tragam seus centros de pesquisa. Que é isso, nós estamos juntando as forças em prol de um bem comum. Parece que num passado não muito distante, as universidades estavam fora do contexto. Não, o que estava é cada um por si. Né? Vou dar um exemplo. A Univangélica tem um excelente centro de inovação dela lá, isolado. Mas eu vou dar um exemplo para o senhor de tríplice hélice. O governo federal, a base aérea tinha que trazer os pilotos para cá.
né? E ela precisava de um laboratório do sono. E o Condefesa procurou, o Condefesa, quando eu falo Condefesa, o senhor entende os empresários. Procuramos a Unievangélica e, junto com o governo federal, implantamos o laboratório. Hoje, a Unievangélica tem um laboratório do sono, que é o laboratório onde os pilotos são treinados e são estudados em função da vinda dos caça-gripe. Foi uma união. O governo federal nos procurou, nós procuramos a Unievangélica e fechamos o... Não está lá, foi inaugurado, pouca gente sabe disso, mas funciona, é um laboratório do sono que vai atender a base aérea. Então, o senhor veja, funciona dentro da universidade, mas atende a base aérea e foi implantado pelos empresários. O senhor vê como a Tríplice L funciona nesse caso. Pois é, incrível esse laboratório do sono. Eu ainda não tinha ouvido falar e quero acreditar que a grande maioria da população de Anápolis também não sabia disso. Não, ele é específico para os pilotos da Força Aérea. Os aviões têm uma gravidade muito alta, uma pressão. Eles querem saber como é que os pilotos reagem a isso. Então, assim, é específico para a Força Aérea, criado dentro de uma universidade com o apoio dos empresários. O senhor vê, a Tríplice Hélice funcionou aí. Quer dizer que a ideia que a gente pode tirar aqui, dar uma pinçada, é que o prefeito Roberto Naves quer realmente que os seus secretários coloquem em ação o lema dele, planejamento e ação. No nosso caso, o prefeito entendeu a importância de estar junto com a classe empresarial. Ele entendeu isso e ele vai colher os frutos. Porque nós vamos ficar só um ano no governo, mas nós vamos entregar 2 projetos para ele. Vamos entregar o Centro de Inovação inaugurado e, se Deus quiser, o Polo Tecnológico. Então, quando se junta as forças, se anda no mesmo caminho, o que a gente precisa, nesse caso, do poder público, é que ele nos apoie e não nos atrapalhe. Sempre foi o nosso lema, é menos governo. Quanto menos governo tiver, e o prefeito nos deu carta branca, está nos apoiando, e a coisa vai sair por causa disso. O secretário Anastácio está prevendo voos mais altos, só um ano no governo? Como é que é? Não, eu sou empresário, né? A minha ida à secretaria foi motivada pelos 2 projetos, Ceitec e Politec. Por quê? Porque nós íamos implantar isso no Centro de Convenções e o governo estadual deu para trás no último minuto, né? Esse projeto nosso ficou hibernado. Eu vi aí uma oportunidade, né? Quando o prefeito me convidou, expliquei para ele os planos, que eu queria trazer alguns empresários, alguns participantes para dentro do governo junto comigo, ele autorizou. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo, vamos dizer, temporário. Nós queremos entregar o projeto até o final do ano. Não tem voos mais largos, não. A nossa produção ali já fez um sinal, lamentavelmente, quando a gente conversa com o doutor Anastácio Apóstolos Dágios, a gente fica inteirado de vários projetos que estão vindo para Anápolis. E, lamentavelmente, secretário, o nosso tempo já estourou. Eu queria que o senhor deixasse para o nosso telespectador aquela mensagem de otimista que o senhor sempre carregou. Bom, eu costumo dizer lá na Associação Comercial e por onde eu passo que uma das obrigações do associativismo, nós temos que ser otimistas, né? Nesse tempo de pandemia, por exemplo, nós criamos lá um gabinete de emergência para os micro e pequenos empresários, coisa que o governo do estado e nem federal estão fazendo, mas nós temos que ser otimistas. Então eu digo o seguinte, né? Nós sempre temos que pensar que nós vamos conseguir, nós juntos podemos ser mais fortes. Então, ter confiança, nós vamos atravessar essa crise e vamos dar mais um salto em Anápolis, se Deus quiser. Deixa eu pegar um trocadilho, quer dizer que Anápolis está entrando no rumo certo. Exatamente, por aí. Nós queremos agradecer a presença do senhor aqui no canal 14, que nós temos certeza que o programa Visão Geral pode levar até o nosso telespectador através do secretário doutor Anastácio Apóstolos Dágios, informações importantíssimas para Anápolis. Nosso muito obrigado, secretário. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. A água mineral natural cristaliza pH 7.35 é extremamente pura e cercada de qualidade. É de paladar leve e revigorante. Entre em contato com o distribuidor. Fone 62 33 13 81 56 ou fale com Vilmar 62 9 92 88 81 78. Água é vida.
Pamonha pura. Aberta todos os dias a partir das 17 horas. Caldos, pamonhas e agora com uma super novidade. Espeto assado na brasa, carne de lata, pratos individuais, grelhados na chapa e o tradicional rodízio de caldos às segundas e terças-feiras, menos aos feriados. Praça Dom Emanuel, número 358, bairro Jundiaí. Fone 3327 0318. Via Amazonas Restaurante e Pizzaria. Segunda e quarta, rodízio de pizza, caldo e macarrão. E na terça, você tem desconto de R$10 em pizza grande. Toda quinta-feira, caldo com preço especial. E na sexta-feira, temos o melhor da música ao vivo. Via Amazonas Restaurante e Pizzaria. Rua Cristóvão Campos, número 175, esquina com a Rua Amazonas. Mais informações através do fone 99314 0456.